Fala galerinha, mão no código, beleza? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como criar uma máscara ou formatar o número no padrão de moeda. Isso é uma dúvida muito comum, muita gente aí tem essa necessidade de desenvolver um script assim e muita gente encontra esses códigos na internet de forma muito fácil. Mas o interessante é a gente entender como está funcionando, certo? Bom, se o seu objetivo até aqui nesse vídeo é só saber o código, esse é o código que você precisa, tá? Se você quiser copiar, basta dar um pause no vídeo e colocar para funcionar. Esse é o script que vai fazer a formatação do dinheiro. E aqui um código HTML simples de formatação, que eu estou utilizando para implementar essa função, tá? Então eu tenho um input do tipo texto com o botão formatar e tudo que eu digito dentro do botão, quando eu clico em formatar, eu disparo a função clique do botão e formato esse H1 aqui com o meu valor. Tá? Como vocês podem ver aqui, quando eu digito 1,99, ele vai me formatar para 199. Se eu quiser um número fração, no JavaScript a gente utiliza o ponto para definição de ponto flutuante. Então, ele vai formatar para 1,99. Beleza? Bom, se você quer copiar o código, é só isso. Agora, se você quer aprender como que isso aqui funciona na vida real, fica comigo até o final do vídeo. Beleza? Bom, se você ficou, show de bola. Vamos partir então para a explicação. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente está trabalhando com números, esses números primeiramente eles podem ser positivos ou negativos, certo? Então eles podem ser um número mais 199 ou pode ser menos 199. Isso é um fator importante para a gente entender, tá? Toda vez que a gente vai digitar o valor, a gente precisa levar em consideração isso aqui. O segundo ponto que a gente tem que levar em consideração são as casas decimais. No caso, no real brasileiro, né, a gente está falando da vírgula, tá? Porque os nossos valores são formatados 1,99. Essa é a formatação do nosso padrão de dinheiro. Há outros países que isso aqui pode ser 3 casas e ao invés da vírgula pode ser ponto, tá? E por aí vai. Outro ponto importante, na bolsa de valores, por exemplo, os valores não acabam em 99. Você pode ter 8 casas além dos 299. Posto de combustíveis, por exemplo, é um bom exemplo, que nós trabalhamos com 3 casas decimais após a vírgula. Então é importante você entender com qual modelo de aplicação você vai trabalhar. Aqui a gente vai considerar o valor real, tá? Como se a gente estivesse trabalhando com a nossa moeda brasileira. Então a gente tem que levar em consideração, no caso, as nossas casas decimais. E por último, a gente tem que levar em consideração os separadores de milhar, né? Então, no caso de eu estar falando de R$ 1.200, eu estou falando de 1.200,00. Esse é o ponto de milhar, tá? O ponto que vai separar os valores entre 900, 1.000 e assim em diante, ok? Então, sabendo desses 3 valores que a gente tem que tomar cuidado, a gente vai agora analisar o nosso código JavaScript, beleza? Vamos lá. Bom, eu defini uma função chamada formatMoney, certo? Que ele vai receber o montante. O que é o montante? É o valor que eu estou tentando formatar, certo? Se eu não definir casa decimal, automaticamente ele vai entender como 00. Se eu definir uma casa decimal, ele vai considerar o que eu digitar, ok? Depois, como eu falei, a gente tem que levar em consideração as casas decimais. Com quantas casas decimais a gente vai trabalhar? No caso, aqui a gente vai trabalhar com 2. Então eu já definido a declaração do parâmetro que eu vou passar. Se esse parâmetro não for definido, eu já aceito por padrão 2, ok? Também precisamos definir qual que vai ser o nosso caractere de separação decimal. Que no caso aqui eu estou utilizando o ponto a vírgula, tá? Não é ponto e vírgula, a vírgula, ok? E depois a gente tem o caractere definidor dos milhares, que no caso eu vou utilizar o ponto, ok? Então, com que padrão eu estou trabalhando? Com o padrão brasileiro, ou seja, 1999, então vai ser 1000.999,00. É esse padrão que eu espero obter no final, ok? Voltando aqui para o nosso código JavaScript, como que isso vai acontecer? Primeiro ponto, eu preciso saber se esse valor que eu estou passando como decimal é realmente um valor real, tá? Porque aqui eu estou definindo como 2, mas o cliente pode chegar na hora e invocar essa função desse tipo aqui, ó, formatMoney. Deixa eu copiar isso aqui para ficar mais fácil.
eu vou jogar aqui embaixo, né? E o que acontece? Esse valor aqui do montante, ele pode ser um string, ele pode ser um número mesmo, né? Um número inteiro, ou pode ser um número ponto flutuante, certo? Então eu tenho essas três opções de variação, tá? Outro ponto importante é que o cliente pode digitar um texto aqui, e esse texto também não vai ser considerado número, certo? Isso pode acontecer, a nossa plataforma tem que estar preparada para isso. Bom, vamos supor que o valor veio correto, tá? 1, 2, 3 aqui. Depois eu venho a definição do meu decimal count, quantas casas decimais eu vou trabalhar. Esse valor também tem que ser interpretado de forma correta. Se o cara por acaso digitar alguma string, isso vai quebrar o meu código. Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse valor, jogando na propriedade aqui e estou fazendo com que ele seja tratado corretamente pelo script. Tá? Então esse match ABS, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse valor e vai converter para positivo, e se for um número válido em formato string, ele também vai converter para positivo. Ou seja, se eu passar menos 2, ele vai converter para menos 2. Será mesmo, Diogo? Vamos lá. Ó. Quando a gente faz um match, que é da biblioteca de matemática do JavaScript, math.abs, certo? E eu passar aqui, por exemplo, um valor 199, ele está me retornando aqui embaixo 199. Se eu pegar e colocar esse valor menos 199, ele também está me retornando. E se eu transformar esse número em string, ele também está me retornando, certo? Porém, se eu digitar aqui ABC, ele vai me falar que isso é um not a number. Ou seja, esse parâmetro que eu estou passando não é um número válido, ok? Isso é importante para a gente entender. Voltando para o código, a gente tem aqui então o math.abs, né? Ou seja, pegando esse valor e convertendo, se for um número negativo para positivo e se for uma string também para número, ok? E depois a gente está verificando se esse decimal, se esse valor que eu realmente passei aqui na decimal count, ele realmente é um número ou não. Se ele não for um número, eu atribuo automaticamente o parâmetro 2, certo? Por default. Então mesmo que o cliente não ofereça o decimal count de forma correta, eu estou atribuindo isso nativamente para o meu código. Isso é importante por questão de segurança, para você ter uma certa robustez no teu código, ok? Agora, se ele passou um valor decimal count que seja válido, ou seja, ele é um número válido, eu atribuo esse decimal count como decimal count, ou seja, eu valido que ele realmente pode ser utilizado. Esse é o primeiro ponto. A gente definir aqui e tratar quais vão ser as casas decimais que a gente tem para trabalhar, ok? Segundo ponto é eu determinar se o meu número é positivo ou negativo, porque afinal, quando eu vou apresentar isso para o cliente visualmente, eu preciso retornar isso em formato visual. Então eu estou trabalhando aqui que o negative sign, certo? Se o meu valor ele for menor que 0, ele vai me trazer aqui no caso o parâmetro do tracinho menos, caso contrário ele não vai trazer. Para fins didáticos, eu vou colocar um mais aqui, galera, só para ficar claro, ok? Então, se o meu número for negativo, ele vai retornar um traço negativo, se não, um sinalzinho de positivo, ok? Bom, aqui começa a ficar a parte engraçada e interessante do negócio. O meu número, ele pode não ser um número válido, certo? A gente pode não ter um número válido, o cliente pode passar um texto, como eu falei. Então aqui a gente precisa fazer alguns tratamentos para que isso funcione, tá? O primeiro é aqui é o number, que a gente está colocando no meio da nossa função. O que esse number faz? Ele vai transformar em número o valor do meu montante que eu passei. Vamos voltar aqui para o nosso navegador e vamos colocar esse number aqui. E vamos substituir isso aqui por uma string, amount, como estava. Está vendo? Ele está me retornando um not a number. Significa que isso não é um número válido. Agora, se eu passar um 120, ele vai entender como um número válido, mesmo sendo uma string. Então ele converte isso para int e trabalha de forma precisa. Ah, mas eu estou trabalhando com uma expressão booleana não, com float. Eu estou trabalhando com um número fracionado. Não tem problema, o number vai converter ele para float certinho, tá? Então a função do number aqui é tratar corretamente o tipo de dado que eu estou passando. Se ele for um float, ele vai converter para float. E se ele for um int, ele vai converter para int. Note que não tem um ponto aqui, tá? E se eu digitar qualquer coisa que não seja um número, ele vai me dar um erro, not a number, ok? Voltando para o nosso código, essa função então vai me retornar um número válido
E caso ele dê um not a number, ou seja, putz, não é o número que o cara está me passando, ele automaticamente substitui isso por zero. Então ele está falando, ou você utiliza o valor deste, ou então atribui zero, ok? Então, se eu passar um valor aqui, validando essa expressão, né? Vamos pegar aqui esse not a number amount aqui e o zero. O que, que ele vai me fazer? Vou pegar aqui, vou colar. Olha só que legal. E aqui eu vou pôr um amount. Como eu não estou passando o valor padrão, correto, ele está atribuindo zero. Agora, se eu passar aqui 120, ele está atribuindo 120. Coloquei um XS aqui, ele atribuiu o zero, porque isso não é um número, ele não pode converter. Então, se ele não pode converter, ele atribui zero. Se ele pode converter, ele utiliza o valor convertido, ok? Voltando aqui. Feito isso, esse valor, ele pode ser negativo, como eu falei para vocês. Porque o amount que eu estou passando, ele pode ser negativo. Ele pode ser menos 1. E o number, ele vai converter isso corretamente, tá? Voltando aqui para o nosso navegador, se eu colocar menos 45, ele joga menos 45, ok? Então a gente não quer isso. Por quê? Porque para trabalhar com formatação de texto, eu ainda não posso considerar números na conta o número negativo. Então eu estou fazendo um math ABS que vai transformar esse número em positivo e estou jogando ele dentro do amount, ou seja, eu estou fazendo um tratamento desse valor. Que caso não seja número, atribui zero, e caso seja um número válido, ele utiliza o número válido em formato positivo. Depois, eu faço um toFixed no decimal count. O que é decimal count? É o valor de números decimais que eu quero. Ou seja, depois da ponta e depois da vírgula, eu quero no máximo 2 counts. Então, o que isso aqui vai fazer? Se eu tiver um amount que seja maior que 3 casas decimais, ele vai fixar isso em 2 casas decimais. Porra, Diogo, você falou um monte de coisa e eu não entendi nada. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Vamos lá, vou apagar aqui o meu código e vou jogar aqui o valor de 1.33333. Porra, é muito ponto flutuante. Aí eu faço o quê? Dou um toFixed e falo que esse toFixed, esse toFixed aqui, ele tem que ser de apenas 2 casas e não esse monte. Ele vai me ignorar essas casas adicionais que tiver e vai me trazer só isso. Ah, mas em que ponto que eu vou utilizar isso? Por exemplo, dividir 30 por 3, 30 por 3 não, 33, né, 100 por 3, ele vai me dar uma fração. Então, né, se eu fizer essa divisão, 100 dividido por 3, ele vai dar 3.3333. Aí eu pego, jogo isso numa fração, né? E faço um toFixed aqui. Ok? Joguei no toFixed. Ele vai fixar a 2 casas decimais. E o que eu tenho é esse valor aqui. Ok? Então é bem simples. É por isso que a gente usa o toFixed aqui. Tá? Alguns números podem quebrar em mais frações. E é por isso que eu vou utilizar o toFixed aqui. Feito isso, feito o toFixed, eu vou transformar esse número, tá? Que antes era quebrado, que poderia ter quebrado, eu estou fazendo um parseInt. Porra, Diogo, mas que merda é isso de novo, cara? Para a gente fazer a formatação aqui, galera, a gente não vai poder considerar as casas decimais nesse momento por causa desse ponto aqui. Se a gente fizer isso, vai dar erro. Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse valor toFixed, certo? E desse valor toFixed eu estou fazendo um parseInt. Quando eu faço um parseInt aqui, ó, parseInt, esse valor que eu estou colocando, ele vai ser convertido para um inteiro. Significa que de 33.33, agora eu tenho só 33. Eu tirei a fração. E a gente vai entender por que a gente vai fazer isso um pouquinho mais à frente. E aí eu estou fazendo no final um toString. O que é esse toString? Eu estou convertendo para string. Tá? Eu preciso fazer essa conversão para string. Então quando eu coloco esse toString, ele coloca essas 2 aspas aqui. Ok? Quando eu não tenho esse toString no final, ele não tem isso. Isso é um number. Tá? Isso é um number. E quando é um number, eu não tenho acesso a algumas funcionalidades da API string. Por isso que a gente faz essa conversão para toString aqui, para a gente ter acesso à API, tá? De strings do JavaScript. Ok? Então, feito isso, o que a gente tem de retorno aqui é um número inteiro, é o número que eu coloquei, mas ele em formato inteiro. Ok? Bom, beleza. Uma vez que eu tenho o meu valor
já tratado, ou seja, eu tirei o ponto flutuante dele. Se era um número quebrado, por exemplo, 199.99, agora eu tenho só 199, eu preciso saber quantas casas de milhares eu vou ter nessa conta, certo? Nesse número grandão. E esse cálculo, quem vai me dar é essa fórmula aqui, onde eu estou pegando. Como eu estou transformando tudo isso em string, vamos voltar aqui no navegador. Então, eu estou pegando, né? Eu vou apagar isso aqui e vou fazer um exemplo mais simples. Opa, deixa eu dar um voltar aqui. Eu vou tirar esse número aqui, ó, e vou utilizar o 199. Tá, 199. Deixa eu ver se isso aqui vai dar certo. Não, porque não é válido, tá? O toFixed, ele é para strings, tá, gente? Então, por isso que ele precisa ter aqui o... Acho que é isso. Deixa eu só ver. Também não é, vai dar um erro aqui. Deixa eu voltar e fazer com uma expressão mais simples aqui pra gente trabalhar. Vamos lá, então o que eu estou fazendo aqui, só pra gente entender. Eu tenho um valor que foi convertido para string. Então vamos supor que o valor que eu digitei foi 1999, tá? Isso é o valor que eu tenho. E aqui eu preciso saber quais a quantidade de caracteres que a gente teve, ou seja, quantos números eu tenho. Então se eu colocar aqui o ponto length, ele vai me retornar que existem 4 números aqui dentro, 4 caracteres, que seria o 1, o 9, o 9 e o 9, tá? Então isso me traz 4 caracteres. E aí, por quantas casas de milhar eu vou fazer? Ou seja, se o meu número tem a casa de milhar é de 3 em 3, né, que é o correto, ou seja, seria 999, 1.999.999.999, ou seja, a cada 3 casas eu preciso ter um ponto. A cada 3 casas eu preciso ter um ponto. Só que acontece, nem todos os pontos vão dar 3 certinho, né? Eu posso ter esse caso do 1 aqui, que ele é isolado. Então o que eu faço? Eu pego esse valor que eu tenho, ok? Faço ponto length e faço uma divisão com o resto de 3. O que isso vai me dizer? Ele vai me falar quantas vezes eu consigo dividir isso aqui por 3 e qual é o resto dos caracteres que sobram. No caso, é 1. E como que eu sei isso? Se eu pegar aqui, ó, eu tenho um caractere aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Peraí, deixa eu fazer o ponto length aqui pra gente ver, mais fácil. A gente tem 10 caracteres. Se eu dividir por 3, o que acontece? 9, até 9 eu consigo dividir por 3 e sobra o 10º, que é um caractere a mais, certo? Então o que ele vai me falar? Ele vai me falar assim, Diogo, a partir da primeira casa, você vai ter que colocar um ponto aqui e o restante ele pode ser colocado de 3 em 3. É isso que ele está me falando. Se eu tiver colocado aqui, vamos voltar de novo, tá? Eu vou colocar mais um dígito aqui nessa conta. Eu vou colocar aqui agora o 2. E eu fizer a divisão com o resto por 3, ele está me falando que é 2. O que ele quer dizer com esse 2? Que a partir da segunda casa, ou seja, a partir daqui, eu tenho que colocar um ponto. E daqui em diante, eu consigo colocar a cada 3 casas um ponto. Vamos ver? Um ponto, 2 pontos. Aí, formatou certinho. Beleza? Então é isso que aqui a gente está obtendo nesse cálculo. Certo? Então ele está me falando quantos números a partir do início eu tenho que considerar o transient primeiro, para depois ter uma sequência perfeita de 3 em 3. Então vamos lá. Uma vez que a gente já sabe isso, agora é só formatar a nossa string. Então eu pego o valor aqui, atribuo uma variável que vai receber o valor formatado. O primeiro parâmetro que eu vou passar é o sinal. Então, como eu sei que o meu sinal aqui, quando eu passei o amount, ele é positivo ou negativo, ele já vai vir inserido aqui. Esse valor aqui eu vou concatenar, ou seja, eu vou atribuir concatenando. Ele vai somar, né? Ou seja, ele vai emendar os valores. E aí o que ele vai fazer? Qual que é o valor de J? O valor de J é o valor que eu passei que não se enquadra nas 3 casas. Ou seja, se eu passei 199, ele tem 3 casas, isso aqui vai dar 0, certo? Essa divisão por 3 vai dar 0. Então, como vai dar 0, eu não vou colocar ponto flutuante. Mas se eu colocar mais 1, ele vai me falar o quê? Que a partir desse 1 eu tenho que ter um ponto. E é exatamente isso que ele está fazendo. Se o J for maior que 0, significa que o J existe. Então ele vai fazer o quê? Pega a string do valor, tá? Faz um substring
do caractere 0 até o caractere X e coloco um transient. Caralho, Diogo, o que é isso? Vamos voltar lá. Peguei o meu número aqui, vou voltar para um número menor, tá? 1, 2, 3, 4. O que ele está me dando? Se eu fizer a divisão aqui por resto de 3, ele vai me falar o quê? Que o primeiro caractere tem que ter um ponto, não é isso? Então eu estou pegando esse 1, 2, 3, 4, ponto sub, string, certo? Que é o que está lá. Vou pegar esse valor do J. Qual que é o valor do J? É o 1 que ele está me falando. Peguei, certo? Olha lá, ele tirou o primeiro caractere, certo? Ele tirou esse primeiro caractere. E agora eu estou falando para ele concatenar isso com um ponto. Ou seja, eu estou ajustando para que ele pegue esse valor, tá? Ele faça o subtr, isso vai retornar o valor que eu preciso, mais o ponto, ok? Se esse valor existir, ele vai formatar. Se não, ele vai atribuir vazio. Ou seja, se o J não existe, né, se esse valor 1 ele não existe, ele vai pegar... Ah, e outro detalhe, do 0 para 1. Ele vai pegar o primeiro valor. Tá? Eu estava criançando errado aqui. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. Numa casa de milhar, eu tenho que ter um ponto aqui na frente desse 1, certo? Aí vai ficar 1000, né? 100 e pouquinho, ok? Vai ficar isso aqui, ó. 1000.234. Só que eu não sei isso. Eu só sei que eu tenho 4 casas. Então essa conta que a gente fez aqui do dividido por 3, ele me fala que até a casa 1 da minha string, eu preciso ter um ponto. Então o que eu estou fazendo? Dessa string que eu tenho, você pega, começa a contar do primeiro caractere e vai até o 1 e recorta esse pedaço para mim. O que ele me retorna quando eu faço isso? Ele me retorna o 1. Olha só, gente, vou apagar de novo. Certo? 1, 2, 3, 4. Coloquei um sub str. Vou pegar da primeira posição, porque eu preciso pegar do começo do meu código, da minha string. Então eu vou pegar da posição 0. O 0 é daqui, ó, do início. É como onde está meu cursor. E aí eu vou avançar até onde eu preciso cortar. Que no caso, essa conta aqui me deu que eu tenho que cortar no 1. Então eu vou colocar 0, 1. O que ele está falando? É como se eu estivesse selecionando só esse 1 aqui, ó, do jeito que eu estou fazendo com o mouse. É só esse número. E quando eu fechar, ele vai me retornar só isso. Certo? Feito isso, ele me fala, então agora você concatena isso com o sinal do ponto, que é o separador de milhar. É isso que eu estou fazendo aqui. Tá? Então, voltando. Se o J existe, ou seja, se a minha divisão por 3 sobrou um resto, se sobrou um resto, significa que esse J vale 1, ou 2, ou 3, por exemplo. Se ele vale 1 ou 2, ele é maior que 0, então ele vai atribuir essa função aqui e vai pegar esse trecho, vai anexar com o sinal de ponto e vai atribuir no format. Se não, ele vai atribuir vazio no format, ou seja, ele vai concatenar com o format. Tá? Como que seria isso? Ó, eu vou colocar aqui em formato de comentário. Então o primeiro que a gente tem aqui é o sinal. Então ele está concatenando o sinal, certo? Aí ele vai somar, ele vai emendar, concatenar com o resultado dessa segunda expressão, que é, se foi dividido por 3 e sobrou um resto, ele vai somar isso, ou seja, ele vai trazer aqui o primeiro ponto flutuante, certo? O primeiro ponto. E vai atribuir. E o restante que sobrou, galera, eu sei que esse restante, o que acontece? Ele é possível de fazer uma expressão exata de cada 3 em 3 números. É aquilo que eu falei lá atrás. Ele vai me falar que a partir dali, de 3 em 3 dígitos, eu tenho uma sequência igual. Certo? Então o que ele está me falando? Que ele vai pegar do valor total que eu formatei, certo? Que é o i. Ele vai fazer um sub-str agora, não do 0 para o j, mas do j para o final. Vamos ver o que é isso? Voltando aqui. A gente tem aqui do 0 para o 1, que me retorna o 1. Mas se eu omitir esse 0, ele vai pegar... Quando eu defino o primeiro parâmetro aqui, eu estou falando de onde ele começa, o substr. O substr significa substring, ou pedaço da string. Então eu estou falando, dessa string que eu estou, você pega o pedaço de 0, ou seja, do início,
até a posição 1. Então significa que eu estou pegando do 0 aqui, arrastei, peguei até aqui o 1. Então o 1 é o selecionado. Agora, se eu omitir aqui e colocar só 1, ele ignora daqui para trás e pega só do 1 para frente. Então ele vai pegar ele vai ignorar o 1 e vai pegar o 2, 3, 4, certo? Por que isso é importante? Porque na linha anterior, quando a gente fez 0 e 1, eu já peguei a primeira parte desse número para cá. E agora eu vou pegar o final dele, porque eu tenho que trabalhar com o final. Então eu omito esse valor e jogo ele para o final, beleza? Peguei os 2, 3, 4 aqui. Voltei. E aí o que eu estou falando? Eu estou fazendo um replace, tá? Esse replace está fazendo o quê? É uma expressão regular, galera, quem não entende muito bem, tá? Então, o que ele está me falando? A cada 3 casas, você vai colocar o ponto, tá? Então ele está falando, a cada 3 dígitos, ou opcional se sobrar dígito, não tem problema, você vai atribuir para cada um desse grupo um ponto. Nossa, Diogo, ficou esquisito. Vamos lá, vou copiar essa instrução aqui para vocês entenderem. Vou voltar aqui no nosso navegador. Vamos lá, eu tenho o meu 1, 2, 3, 4 aqui. Vou jogar o meu ponto replace aqui e vou colocar aqui o meu ponto. Tá? Joguei. O que isso está falando? Eu não tenho 1, 2, 3, 4 aqui. Ou seja, ele está falando que a cada grupo de 3 que eu tiver, você joga um ponto. Certo? Eu vou arrastar um pouquinho aqui para a gente entender. Então assim, a cada grupo de 3 números, você coloca um ponto. Eu tenho 1, 2, 3 números. Ou seja, eu teria que ter um ponto entre o 3 e o 4. Vamos ver? Deu certo. Tá vendo? Se eu colocar de novo mais dígitos aqui, ó, eu vou colocar 5, 6 e fizer, ele vai pontuar certo. Se eu colocar mais dígitos aqui, ó, não importa a quantidade, ele vai colocar, colocou, atribuindo. Certo? Posso colocar mais um aqui. Ele colocou a cada 3 grupos um ponto, 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 a cada 3 grupos um ponto. Sobrou 2. Esse sobrou 2 é essa expressão aqui, ó, ser opcional, igual a dígito. Se o que sobrou foi igual a dígito, mantém, não tem problema. E ele manteve aqui. Então é isso que está sendo feito aqui no nosso código, ok? Então, basicamente eu estou falando o quê? Fiz o sinal, defini o primeiro ponto, que seria aqueles dois, o primeiro, o segundo caractere ali que não corresponde aos pontos de 3. Depois eu estou colocando o looping de a cada 3 dígitos, né? Loop a cada 3 dígitos, tá? Então ele vai verificar isso a partir dessa situação aqui. E aí, por último, eu vou colocar o quê? A opção final, que é o decimal, tá? Como que a gente calcula o decimal? Lembra que eu falei que a gente está trabalhando com o valor como inteiro, certo? Então, para isso, primeiro, eu preciso ver se foi definido um decimal. Se está definido o decimal de 2 casas, significa que eu tenho que formatar o resto que falta em 2 casas. Para isso, eu faço o quê? Eu pego o decimal, que é o meu caractere, e estou concatenando ele, né, juntando ele com o resultado dessa instrução aqui. O que significa? Math ABS, né, ou seja, o valor positivo, vou converter o valor positivo, e pego o amount menos o meu i. Porra, o jogo ficou bagunça. O que é o i? O i é o nosso número digitado positivo, certo? Sem considerar o decimal. Eu não estou considerando decimal, é só inter. Então, assim, vamos voltar aqui. É como se eu tivesse... o meu número passado foi isso aqui, ó, 123.4, certo? Então, lá, o meu int, na verdade, ele vale somente 1, 2, 3. Esse ponto 4 está fora da conta, certo? Então, eu estou trabalhando com 1, 2, 3 apenas. Aí eu estou fazendo o quê? O meu valor que eu introduzi, que é 123.4, menos o 123. Ou seja, eu estou fazendo isso aqui, menos o 123.4. Certo? Ele vai me falar o quanto de fração está sobrando. Que no caso é o 0.4. Galera, por que está dando essa fração gigante aqui? Isso aqui é caso para um outro vídeo, mas é a forma como o JavaScript trabalha com números. Os números quebrados
tem um negocinho aí que fica complicadinho de explicar assim num vídeo direto, mas o JavaScript ele não consegue representar alguns números com precisão, e aí ele precisa atribuir essa fraçãozinha no final, que eu vou explicar para vocês num outro vídeo. Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um match, né? Um match.abs nesse valor aqui que eu estou te passando. Ó. Eu estou copiando ele aqui e jogando aqui embaixo. Ele vai me retornar o número positivo disso. E aí eu estou fazendo um ponto toFixed lá na nossa expressão de duas casas para retornar o 0.40 aqui, ó. Exatamente isso, ó. Match.abs, né? O math.abs, que vai me retornar o número positivo dessa subtração. toFixed para duas casas, onde eu estou fazendo um slice.2. O que é esse slice.2, Diogo? Olhem só, quando eu estou fazendo essa conta de menos, ele está me retornando esse zero, tá vendo? Esse slice, ele é como se estivesse cortando, tá? O slice, ele corta, tá? E eu tenho a opção de informar o start e o end. Ele é muito parecido com o substr que a gente viu agora há pouco, tá? Então, o que eu estou falando? Eu quero que você pegue de tudo para o final a partir da segunda casa. Quando eu fizer isso, ele está desconsiderando o zero e o ponto. Olha lá, ficou só o 40, que é os 40 centavos, ok? Então, voltando aqui para o nosso código, ele está fazendo exatamente isso. Se o decimal existir, atribui o símbolo do decimal, que é a vírgula, concatena com o resultado do valor flutuante menos o valor inteiro. Esse restante fixa ele para duas casas e remove o zero e o ponto da instrução JavaScript e retorna o valor formatado. Então o que a gente tem, na verdade, se a gente estivesse digitando um valor aqui, seria isso aqui, ó. Então eu vou ter 1999.99. Esse é o dígito que eu estou fazendo. Então a primeira coisa que eu estou fazendo, definindo o sinal. Nesse caso o meu sinal é positivo, certo? Mas eu estou definindo o primeiro ponto flutuante. Nesse caso, o primeiro ponto flutuante é o quê? É o 1. Então eu vou jogar aqui o ponto. Estou formatando, certo? Depois eu estou fazendo um loop a cada 3 dígitos. Um loop a cada 3 dígitos, como eu falei, na nossa forma aqui de representar, nós estamos considerando apenas um número inteiro. Então esse ponto 99 não existe, significa que existe só até 1999. Como o 1 aqui já foi pego, ele vai fazer a cada grupo de 3. Então ele vai pegar aqui e vai jogar um 999. Como não tem mais número, ele não vai atribuir o ponto, porque não tem necessidade. Se tivesse mais um 9 aqui, ele atribuiria mais um aqui, e aí ficaria correto, tá? E por último, eu tenho que definir o ponto e vírgula, que é o decimal. É isso aqui que eu estou fazendo aqui embaixo. Onde, se o decimal existe, eu vou atribuir o 99 nesse caso. Perfeito, gente? Deu para entender mais ou menos? E aí eu retorno o valor formatado, tá? E o que eu tenho como resultado é isso aqui, tá? Olha só, eu digito 1, ele formata para mais, porque é um número positivo, né? 100. Se eu vim aqui e colocar menos, ele vai formatar me trazendo como menos, tá? Então é aquilo que eu falei, ó, eu vou tirar esse sinal porque eu não quero mais que ele atue com positivo, mas se eu colocar aqui, ó, menos 1, ele formata como menos 1, e se for um número positivo, ele formata como 1. E se eu colocar ponto 99 ou 97, ele formata corretamente esse ponto 97. E se eu colocar um número bem grandão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ele vai formatar certinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coloquei um ponto, eu estou falando que esse número é flutuante, ou seja, eu vou mexer nessas duas casas aqui, que são as casas de fração, né, de centavos, e posso colocar o 99. Formatei, ele formatou aqui corretamente, tá? Galera, é isso, tá? Eu sei que a explicação ficou um pouco confusa, mas o meu objetivo aqui foi explicar exatamente para vocês como funciona a cabeça para montar tudo isso aqui, tá? Então, se vocês ficaram com dúvidas sobre como fazer essa formatação, não deixe de comentar aqui e a gente pode fazer um outro vídeo explicando em mais detalhes ainda como isso pode acontecer, tá bom? Um forte abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!